Assista agora Jornal da Globo. Tela quente. Oferecimento All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. Na Globo, o fim de ano tá com tudo a ver. E o cinema traz sucessos do outro mundo. Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Goldberg, Ghost, do outro lado da vida. Kevin Costner, numa superprodução vencedora de 7 Oscars. Dança com Lobos. Muita ação em O Predador 2, com Danny Glover. O superastro mirim Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo. Cinema Paradiso, uma comovente história de Giuseppe Tornatore. Oscar de melhor filme estrangeiro. Jodie Foster, Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, filme vencedor de 5 Oscars. Uma cilada para Roger Rabbit, uma produção de Steven Spielberg. Charlie Sheen em Top Gun, Ases Muito Loucos. Dos estúdios de Walt Disney, Meu Amigo o Dragão. As atrações internacionais fazem a festa. A sensualidade da megastar Madonna, arrasando em The Girly Show. E a energia de Tina Turner, num super show na Califórnia. Em concertos internacionais, a soprano Jessie Norman interpretando obras sacras e canções populares na Catedral de Notre Dame. O maestro Zubin Mehta, num espetáculo inesquecível, The Siena Concert. E tem mais, o que vem por aí é especial. Luiz Fernando Guimarães é Ed Mort, o detetive mais esperto dos quadrinhos, agora em ação na TV. Participação de Cláudia Raia e Marco Nanini. A turma do Caceta e Planeta não dá moleza e promete lavar toda a roupa suja. Dia 23, o tão esperado encontro com o rei, com os sucessos de Roberto Carlos, especial. Na noite de Natal, um presentão. Xuxa está de volta. E logo depois, a garotada vai curtir pra cachorro na festa da TV Colosso. Dia 30, as imagens, os principais fatos do ano na Retrospectiva 93. Dia 31, nas ruas de São Paulo, a Corrida de São Silvestre. E na hora da virada, Fausto Silva comanda a farra no Réveillon do Faustão. Na Globo, o fim de ano mexe com você. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Fiat 94. Novidades esperam por você. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Líder. Edifício Bosque da Serra. 4 quartos com a qualidade líder. Boa noite. Termina empatado o julgamento que ia decidir o destino político do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Ao vivo de Brasília, as informações de Alexandre Garcia. Foi surpresa o voto do ministro Celso Mello, que não é parente do ex-presidente Fernando Collor de Mello, e o voto do próprio presidente do Supremo, o ministro Otávio Galotti. Ele recebeu a votação com 4-3. Ele poderia ter decidido votando contra o mandado de segurança e deixando 5-3. Mas ele votou a favor do mandado de segurança e aí ficou o empate de 4-4. Ele próprio decidiu como vai haver o desempate, com a convocação de 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça para continuarem o julgamento que foi suspenso na noite de hoje. Dos 33 ministros do Tribunal Superior de Justiça, talvez sejam escolhidos os 3 mais antigos e o julgamento continue antes
impediu o Supremo entrar em recesso, ou seja, antes do dia 17 de dezembro. Até o final do julgamento, continua valendo a decisão do Senado, que proíbe o ex-presidente Fernando Collor de Mello de participar de cargos públicos por 8 anos. Ou seja, ele não pode ser votado, não pode prestar concurso, não pode ocupar cargo público, embora possa votar. No entanto, se ele conseguir esse mandado de segurança em favor dele, aí ele pode se candidatar a deputado federal no ano que vem, por exemplo, adquirindo imunidade que viria a interromper o processo que corre contra ele, contra o esquema PC todo, aqui no Supremo Tribunal. A menos que o Supremo julgue esse processo antes das eleições. Se ele for condenado nesse processo, ele fica impedido de concorrer por causa disso. De Brasília, Alexandre Garcia. Moral da história, suspense e pouca bobagem, né? Deve ser anunciada a qualquer momento a queda do ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo. A queda do ministro da Cultura está ligada a divergências entre ele e o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O presidente Itamar Franco divulgou agora à noite várias medidas que vão mexer muito com a vida dos funcionários públicos federais. Um exemplo, daqui para frente, nenhum servidor do Executivo pode ganhar mais do que um ministro. Já passava das 8 da noite quando o presidente Itamar Franco e o ministro Fernando Henrique Cardoso assinaram uma medida provisória e 2 propostas de emenda constitucional. A medida provisória, que entra em vigor imediatamente, limita os salários dos servidores do Poder Executivo a 90% do salário de um ministro de Estado, que em novembro recebeu 680 mil cruzeiros reais. Para o Legislativo e Judiciário, continua tudo como está hoje. Os limites são os salários dos parlamentares e dos ministros do Supremo. As propostas de emenda constitucional só entram em vigor depois de aprovadas na Câmara e no Senado. A primeira desvincula o reajuste dos militares da database do funcionalismo civil. Na prática, isso significa que a partir de agora, os reajustes podem ser diferenciados para civis e militares. A outra proposta de emenda constitucional unifica a database de todo o funcionalismo civil, incluindo aí os funcionários das autarquias, fundações e estatais. Este decreto também foi assinado pelo presidente nesta segunda-feira. Ele cria uma comissão especial dentro do Poder Executivo para colaborar com a CPI do orçamento nas investigações junto a órgãos ou entidades da administração pública federal. Os sequestradores das 2 crianças francesas ainda não fizeram contato com a família no Rio. O crime repercute na imprensa internacional. Os pais de Lancelot, de 10 anos, e Cristobal, de 9 anos, saíram hoje de casa pela primeira vez desde que o sequestro começou há 4 dias. Eles disseram que não são ricos e acreditam num engano dos sequestradores. Os jornais franceses dão destaque de primeira página ao sequestro. A CPI que apura as fraudes contra a Previdência houve no Rio 10 acusados de desfalques. A comissão descobriu que um dos acusados, o advogado Roberto Pontes, ligou 22 vezes para uma das empresas de PC Farias, em Maceió. A CPI ouviu também o campeão das fraudes contra o INSS, advogado Wilson Escócia da Veiga, que se declarou inocente. O melhor pivô da história do basquete dá aula em São Paulo. O americano Kareem Abdul-Jabbar veio promover um torneio intercolegial. Com 46 anos, 2,18 metros de altura, ele abandonou o esporte em 89, mas ainda é o maior cestinha da NBA com 38.387 pontos. Morre de câncer nos Estados Unidos o guitarrista Frank Zappa. Ele tinha 52 anos. Desde o primeiro disco lançado nos anos 60, Zappa foi considerado pelos críticos um gênio rebelde e polêmico. Fundindo rock com jazz, nas letras ele criticava o moralismo americano e a igreja. Frank Zappa gravou 50 discos. São Paulo assiste amanhã à noite a um desafio internacional de tênis. A alemã Steffi Graf, número 1 do mundo, enfrenta a tcheca Jana Novotná, que é a 6ª do ranking, no ginásio do Ibirapuera. E enquanto o jogo não começa, uma outra grande tenista nem precisou entrar na quadra para roubar a cena. Gabriela Sabatini, simplesmente Gabi, pode não ser a maior fera, mas é a mais bela. A tenista argentina está no Paraná, gravando um comercial para o lançamento mundial do 3º perfume que leva o nome dela.
O cenário é deslumbrante. As cataratas do Iguaçu, pano de fundo perfeito para a beleza selvagem de Gabi. Você acha que o seu perfume vai fazer tanto sucesso quanto você nas quadras? Esperemos que sim. Mercado financeiro, o dólar nervoso na véspera do anúncio do plano econômico. E o conselho dos economistas aos investidores, o que fazer com o dinheiro nesse momento tão delicado. A impressionante escalada do roubo de automóveis em São Paulo. Agora são 370 por dia. Os técnicos da NASA tentam consertar no espaço o telescópio de quase 2 bilhões de dólares. Os 2 jogos com maior público no Campeonato Brasileiro também foram uma zebra. Você vai saber qual foi a zebra daqui a pouquinho. São Paulo com céu nublado e sol fraco, mas o calor continua. Entenda por que Citroën é um dos carros mais vendidos na Europa. Entenda agora por que o Citroën ZX já é um dos importados mais comprados do Brasil. Não perca tempo. Vá buscar o seu Citroën. Citroën, tecnologia com sofisticação. Olha aí, pessoal, essa promoção vai emplacar. As revistas Duas Rodas e Oficina Mecânica têm um presentão para seus leitores. Um suporte protetor para a placa da sua moto ou do seu carro. E tem mais! Oficina Mecânica revela o segredo do novo Gol e apresenta o Pointer lançamento Volkswagen. Duas Rodas fez o teste completo da nova Honda CBX 200 e mostra a Ninja 250 que chega com preço de nacional. Duas Rodas e Oficina Mecânica. Grátis, suporte protetor para a sua placa. Já nas bancas. It gives me light, but when you touch me, sky turns black. Vodka Eristoff. Assim se revela o espírito da verdadeira vodka. The best part. Eristoff. Liberte este prazer. A lei contra reformas e construções irregulares é dura. Multas pesadas e mais a demolição da obra. Aproveite a chance que a Prefeitura oferece com o plano BH Legal. Você regulariza seu imóvel com desconto. Parcelamento na multa e sem demolição. Procure o posto de atendimento mais próximo. Só é dono quem registra. O lado International da IBM você já conhece. O lado Machines também. Agora você vai conhecer o lado B da IBM. IBM Business. Os melhores profissionais da IBM trabalhando para aumentar a eficiência da sua empresa. A IBM Business vai ajudar você a decidir o que fazer, mostrar como fazer e até mesmo fazer para você. Afinal, para a IBM, Business vem antes de Machines. IBM Business, o lado B da IBM. Na Globo, o fim de ano tá com tudo a ver. O Predador 2. A morte foi instantânea. Foi desossado como caça. Um caçador de outro planeta, espalhando o terror por toda uma cidade. O Predador 2, filme inédito com Danny Glover. Amanhã, na Terça Nobre. Ansiedade e muita expectativa no mercado financeiro hoje. O novo plano econômico, que deve ser anunciado amanhã, agitou o câmbio e as bolsas. O dólar paralelo chegou a 253 cruzeiros reais, com ágil diferença em relação ao dólar comercial de 1,6%. O Banco Central foi obrigado a entrar mais de uma vez no mercado para segurar o preço. Sinalizou de novo através do dólar turismo, que tem cacife suficiente para manter a política no câmbio e patrocinar tranquilamente a URR, a Unidade Real de Referência, o novo indexador que o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, deve anunciar amanhã para não entrar em vigor amanhã, né? Daqui a pouco a gente fala mais
dá mais detalhes sobre o plano econômico. E as bolsas, que sempre adoram uma boa heterodoxia, fecharam o dia em alta. A Bolsa de São Paulo subiu 2,6% e a Bolsa do Rio fechou em alta de 2,3%. Agora, esse plano, pelo jeito, vai ser o mais tranquilo de todos em matéria de aplicações financeiras. Até segunda ordem, ninguém precisa ter medo de deixar o dinheiro no banco, por exemplo. Ao que tudo indica, o plano que o ministro da Fazenda anuncia amanhã é mesmo gradual. Mas, além disso, o governo deve ser virtualmente obrigado, num primeiro momento, a manter os juros altos, muito altos, o que, em tese, preserva, sim, o valor real do dinheiro aplicado no banco em cruzeiros reais. Agora, um economista, quando perguntado, tem também um outro conselho que pode ser precioso. Eu não venderia agora nem apartamento, nem carro, nem ações, diz José Cláudio Ferreira da Silva, economista do IPEA no Rio. Quando todo mundo pensava que não podia ser pior, um carro roubado a cada 5 minutos piorou. Os ladrões agora roubam, em média, um carro de 4 em 4 minutos em São Paulo. Na matemática do crime, os números são assustadores. Em média, 10.200 carros são roubados ou furtados por mês em São Paulo. Isso quer dizer 330 automóveis levados pelos ladrões todos os dias. 14 por hora, 1 a cada 5 minutos. Parece difícil ficar pior, mas ficou. Novembro foi um mês de recorde, 11.604 veículos roubados. São tantos os casos que a polícia já sabe a preferência dos ladrões. Modelos antigos, como a Brasília, são levados para os desmanches. Passat, Gol e Monza são usados para assaltos. Sorte de quem tem um importado. Esses quase não são roubados. Os locais mais visados, bairros de classe média, ruas próximas a faculdades e hospitais, onde os carros ficam estacionados muitas horas. 70% dos veículos roubados são recuperados, mas todos os dias, pelo menos 100 carros desaparecem e nunca mais são achados. E às vezes, o ladrão leva ainda um bem muito maior. Na semana passada, na porta desta escola, uma senhora foi assaltada e baleada. Morreu na frente do filho de 10 anos, que tinha acabado de sair da aula. Mesmo reconhecendo que o quadro é muito grave, a polícia pode fazer muito pouco. Para um estado que tem milhões de veículos na frota e milhares de roubos, o setor especializado só tem 23 investigadores. Acabou só agora à noite o depoimento do diretor da empreiteira Norberto Odebrecht, Ailton Reis, na CPI da corrupção do orçamento. Foram 7 horas de depoimento, mas ele deixou muitas perguntas sem resposta. O depoimento terminou e uma grande incógnita ficou no ar. Quem é o bondoso tio que libera verbas do governo sempre que a empresa Odebrecht precisa? O tio aparece em várias cartas e num documento da presidência da construtora para o diretor da Odebrecht em Brasília, Ailton Reis. A pergunta ficou sem resposta. O senhor sabe quem é o tio e não quer nos dizer, é isso? Não sei quem é o tio. Sobre a lista de parlamentares com percentuais assinalados ao lado, Ailton Reis explicou que eram os cotados para receber apoio nas eleições do ano que vem. Segundo ele, os citados nem sabiam disso, assim como não sabem quanto a Odebrecht pretende gastar nas campanhas de 94. Nós estamos aprovisionando 12 milhões de dólares para colaborar com a campanha dentro do processo previsto na lei eleitoral. O diretor da Odebrecht em Brasília fugiu de quase todas as perguntas e não esclareceu as siglas encontradas nos documentos. Mas ao negar que as obras das empreiteiras são superfaturadas, caiu em contradição. Ele disse logo em seguida que no Brasil as obras são caras porque o Estado é inadimplente. Depois de deixar várias perguntas sem respostas, Ailton Reis se enrolou com o tempo de um verbo. Estava num documento de 92 que fala em contribuição para parlamentares. Aqui fala contribui, não diz contribuirá. Então o tempo do verbo é presente, não é para uma campanha do futuro, porque senão teria que ser contribuirá, né? O futuro... Esse problema de contribuir... Esse é o problema dessa comissão, essa contribuição. Aí é a questão de o senhor realmente utilizar o verbo e interpretar da forma que possa ser mais... Não, só tem uma, é a conjugação que eu aprendi há 20 anos já. O senhor acha que esse depoimento acrescentou muito? Não acrescentou muito, porque o doutor Ailton veio aqui claramente, como diretor da Odebrecht, cumpriu a missão. Estes depoimentos não são o mais importante.
O mais importante é o trabalho das subcomissões, é o trabalho da mesa, é o trabalho do dia a dia, buscando as provas documentais, as provas dos números, as provas que não mentem. A CPI do orçamento descobriu quanto o governo gastou com subvenções sociais nos últimos 5 anos. É muito dinheiro para quase nenhum resultado. A despesa do Ministério do Bem-Estar Social chegou a 650 milhões de dólares. Segundo o Tribunal de Contas da União, quase tudo foi gasto irregularmente. A CPI abre uma nova frente de investigações. A partir de hoje, a comissão rastreia os extratos de cartões de crédito dos acusados de fraudes contra o orçamento. Alguns deles tinham gastos milionários. A lista de investigados pela CPI pode crescer outra vez. Já se sabe o que continham 15 dos 68 disquetes apreendidos na casa de um diretor da empreiteira Norberto Odebrecht. Eles revelam, por exemplo, que alguns governadores de estado recebiam generosas doações da construtora. A polícia de Brasília terminou o inquérito sobre a morte de Ana Elizabeth Lofrano dos Santos e concluiu que o ex-assessor do Senado, José Carlos dos Santos, mandou mesmo matar e participou pessoalmente do assassinato da mulher dele. O Jornal da Globo agora vai fazer um teste com você, que acompanha o Campeonato Brasileiro. Qual o clube que teve os 2 jogos com maior público do Brasileirão? Se você pensou em São Paulo e Palmeiras, errou. Os 2 times de futebol espetáculo apenas uma vez jogaram para um público superior a 60 mil pessoas. No sábado, quando o Palmeiras ganhou a condição de finalista, despachando São Paulo para Tóquio, 60.322 torcedores pagaram ingresso. E quem foi ao Morumbi teve o privilégio de ver um gol de placa. César Sampaio dominou a bola na intermediária, saiu driblando tricolores e passou até pelo goleiro Zete antes de liquidar o time de Telê. Mas se apostou no Corinthians, chegou perto. A Fiel disse presente domingo no Morumbi contra o Vitória. Foi o maior público do Campeonato Brasileiro. Pelas roletas do estádio passaram 65.444 pagantes. Com um empate, a maioria esmagadora de corintianos saiu frustrada. Agora a resposta certa. O único time que teve público superior a 60 mil pessoas em 2 partidas foi justamente a zebra do campeonato, o Vitória da Bahia. Na Fonte Nova, decidindo a vaga para semifinais contra o Paraná Clube, o Vitória teve o apoio de 60.550 torcedores. Até domingo, essa era a partida de maior público do campeonato. O plano econômico ainda nem foi anunciado e já é bem criticado. Os economistas não engolem a versão de que tudo não passa de uma boa dolarização. A ginástica dos cientistas americanos no espaço para salvar o telescópio mais caro do mundo. Veja a reportagem de Hermano Henning já já. Rio com manhã de sol e tarde de chuva. Investe Conta Remunerada Nacional. Seu banco é até capaz de ter uma conta remunerada também. E eu podia dizer para você mudar para a nossa, porque ela tem Fundo de Aplicações Nacional, que tem liquidez diária como o fundão e rende bem mais que o fundão. Mas eu prefiro usar outra comparação. Piloto de corrida, por exemplo. Uns ficam no mesmo lugar, outros mudam para a equipe que rende mais. Investe Conta Remunerada Nacional, mais remunerada que as outras. A espuma de prata, festiva, gostosa e acessível, sugere alguns bons motivos para comemorar. Hoje é aniversário da Rainha da Suécia. A sua TV está funcionando. Você não foi assaltado hoje. A sua sogra cancelou a visita. Não espere o Réveillon. Uma bebida tão festiva como espuma de prata já é um grande motivo para comemorar. Cedo ou tarde, a bateria do seu carro acaba pedindo água.
Isso para quem ainda não tem uma Delco Freedom. Delco Freedom, a única que nunca requer água. Nunca mesmo. Gente, chegou a cena especial de Natal! É do Peru. Se ninguém acertar a cena... Ganha tudo que fizer aqui, né? O estonaram na peruada? Peru de fora não se manifesta. Fala, peruano! Apuestas de 6 hasta 10 de dezembro. Então corre, galera! Você está às vésperas de ficar milionário. Cena especial de Natal. Bote a mão na sorte. Ai, eu me amo, perua! Jerry Lewis em Bancando a Ama Seca. Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. O plano econômico ainda nem foi anunciado oficialmente e já tem muita gente desconfiando da eficácia das medidas. O deputado Delfim Neto, do PPR de São Paulo, e o economista Luiz Paulo Rosenberg, em seminário hoje em São Paulo, criticaram muito o plano. O deputado Delfim Neto já batizou as medidas. É uma dolarização bastarda, porque o plano não é reconhecido pelo pai, o presidente Itamar Franco. Luiz Paulo Rosenberg concorda. O URR é codinome de dólar, concebido para enganar o presidente Itamar Franco. O objetivo desse seminário era discutir o que fazer em 94. Ninguém estava assim muito otimista com a economia, mas também ninguém encontrou ou citou motivos para pânico. O economista Luiz Paulo Rosenberg, ao contrário, foi categórico. Não há o menor risco de hiperinflação em 94. Preocupados mesmo estavam todos com o quadro político do país. O cientista político Bolívar Lamounier acha que a revisão constitucional está morta. Disse que a autoridade do Congresso Nacional é que está em jogo neste momento e acrescentou: delírio de propostas na linha Fujimori. O plano econômico do ministro Fernando Henrique Cardoso reserva, pelo jeito, poucas surpresas em relação ao que já saiu nos jornais. Agora à noite, o que se informava de Brasília é que o plano vai ser impiedoso com os bancos. Não vai socorrer bancos em dificuldade, leia-se bancos estaduais, que com raras exceções vivem em dificuldade porque gastam em campanha um dinheiro que não tem. Outra novidade da noite: se depender da vontade da equipe econômica, o Banco Central fica, na prática, independente. Independente e proibido de emitir moeda, o que, se for verdade, vai ser ótimo. É ponto para o plano. Mas Joelmir Betting já está em Brasília. Ele informa, direto da capital, que deputados e senadores vão ter que trabalhar dobrado para embrulhar o programa de estabilização do governo. O Congresso vai ter de fazer hora extra entre o Natal e o Carnaval, se quiser realmente examinar direitinho as medidas fiscais que integram a partir desta terça-feira o programa de estabilização da economia. Uma terça-feira gorda aqui em Brasília. Além do anúncio do plano, na entrevista coletiva das 15 horas, o governo deve levar ao Congresso, no final da tarde, o novo orçamento da União para 94 e uma emenda constitucional abrasiva, a do pacote fiscal propriamente dito. Ela vai reduzir repasses para estados e municípios, aumentar impostos federais e proibir o governo de emitir títulos para financiar despesas. E esta última medida, a da proibição de novos títulos, é a menos falada, porém, é a mais pesada. Ela praticamente torna o setor público refém do ajuste fiscal a ferro e fogo. Amém. E agora, para pensar na cama, o suspiro de Alcir Cagliari, presidente do Banco do Brasil, fazendo ligação entre planos econômicos e escândalos políticos. Para fechar grandes ralos, é preciso ignorar grandes rolos. Os técnicos da NASA vão passar esta madrugada numa grande torcida. A missão que tenta consertar o supertelescópio Hubble vai fazer o trabalho mais importante e difícil. A terceira missão do lado de fora da espaçonave foi marcada para agora à noite. As duas anteriores foram festejadas pela NASA. Um sucesso, garantiram os porta-vozes da empresa espacial americana,
no QG de controle da missão Hubble em Houston, no Texas. Na madrugada de segunda-feira, a astronauta Catherine Thornton retirou 2 painéis de energia solar do telescópio e os substituiu por novos. Nesta operação de agora à noite, os astronautas vão colocar uma espécie de óculos de grau no telescópio. Transportado pelo braço mecânico da espaçonave, um dos 2 astronautas vai retirar a máquina fotográfica principal que está apresentando defeitos. É a chamada câmera planetária grande angular. Aí é que vai ocorrer o momento mais delicado de toda a operação. Exatamente quando o astronauta retirar a tampa protetora da nova câmera a ser instalada no lugar da que estava com defeito. É uma operação super delicada que não admite falhas, pois um pequeno deslize pode desalinhar as lentes do telescópio e comprometer um projeto de US$ 1,6 bilhão. Atualmente, o telescópio Hubble está conseguindo imagens como esta aqui, que precisam ser corrigidas em computador para serem analisadas. Se a operação toda for bem sucedida, as imagens do supertelescópio serão iguais a esta. O plano econômico ainda não está em vigor, mas o IOF do fundão já subiu hoje mesmo. Um ex-padre americano que abusou sexualmente de crianças pega 18 anos de cadeia. Daqui a pouquinho. Também em Brasília, sol de manhã e chuva mais tarde. Bom, há 2 anos eu dei início ao intenso programa de melhoria da qualidade dos produtos que fabrico. Esse processo influi em todos os setores da empresa, conduzindo a melhores resultados. Foi aí que mudei para o Bancesa. Porque ao precisar de um banco para trabalhar, eu encontrei no Bancesa um parceiro voltado para a qualidade de seus serviços. Bancesa é o meu banco. Preço baixo Araújo tem. Neutrox número 1, 230 ml, apenas 135. Confira. Pode entrar e se servir. O destino da cidade está nas mãos de 2 homens. For Hire, mercenário da justiça. Globo Vídeo. Entenda por que Citroën é um dos carros mais vendidos na Europa. Entenda agora por que o Citroën ZX já é um dos importados mais comprados do Brasil. Não perca tempo. Vá buscar o seu Citroën. Citroën, tecnologia com sofisticação. Irresistível. Elmo Internacional, na Praça da Savassi. O novo endereço da moda em calçados e acessórios. Elmo Internacional. Todo o charme europeu. O requinte das mais famosas marcas italianas. E os nacionais que fazem sucesso no exterior. Elmo Internacional. Bom gosto na Praça da Savassi. E então, senhores? Pegamos essa nova conta, via DDI. Muito bom. Essa também, via DDI. Ótimo. Via DDI você fecha bons negócios com o mundo, de dia ou de noite. E mesmo na hora do pico tem sempre uma linha à disposição para completar a sua chamada. Mais alguma conta? A do telefone, senhor. Use mais o DDI. No final das contas é muito mais negócio para sua empresa. Muito mais barato que eu imaginava. Na Globo, o fim de ano tá com tudo a ver. O Predador 2. O que houve aqui? Foram estraçalhados. Danny Glover, um dia enfrentando a fúria de um caçador alienígena nas ruas de Los Angeles. O Predador 2. Filme inédito, amanhã, na Terça Nobre. A
partir de hoje, a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, está 5% mais cara. O dinheiro que ficou só por um dia no fundão e que antes pagava 0,62% de imposto, passa a pagar 0,75%. O cliente que quiser receber o dinheiro aplicado num CDB antes do prazo normal de 30 dias, quer dizer, antes do vencimento da aplicação, também já está pagando mais IOF. Um padre de Massachusetts, nos Estados Unidos, é condenado a 18 anos de prisão por abuso sexual. James Porter hoje tem 58 anos. Ele já largou a batina e confessou ter molestado 27 crianças. Muitas delas já são adultas e foram ao tribunal pedir a condenação de Porter. Ele preferia ir para uma clínica psiquiátrica. O juiz não aceitou e mandou o ex-padre para a cadeia. O ministro da Previdência, Antônio Brito, decide intervir na Fundação de Seguridade Social. Os auditores descobriram que havia na fundação um rombo mensal de 500 milhões de cruzeiros reais. A fundação atende a 1 milhão de pessoas, são funcionários e familiares dos Ministérios da Previdência, Justiça, Saúde, Trabalho e de autarquias federais. Em resumo, é dinheiro da gente, dinheiro do contribuinte. A auditoria descobriu dezenas de irregularidades. Os antigos diretores foram afastados e hoje assumiu uma nova diretoria. A vedete Vattusi, que durante muito tempo foi estrela dos musicais do Moulin Rouge de Paris, lançou agora há pouco um disco de canções românticas. Por Causa de Você foi lançado num show numa boate no Rio. O disco dá novo impulso na carreira de Vattusi como cantora. O lançamento da Som Livre tem 9 regravações e 3 canções inéditas. Em 25 anos de carreira, Vattusi acostumou seu público a vê-la nos palcos do mundo inteiro estrelando musicais. Com o lançamento do novo disco, Vattusi quer mostrar que, além de vedete, é também uma cantora de talento. O que eu quero é me popularizar, porque o trabalho que eu fiz até hoje é um trabalho que eu trabalho em lugares onde o povo não tem grande acesso, né? Então, como eu quero ser popular, então o que você tem que fazer? Como diz o Milton Nascimento, você tem que estar onde o povo está, né? Ir onde o povo está. Uma boa noite para você e até amanhã. Assista agora a Sessão Comédia com o filme Bancando a Ama Seca. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Líder. Edifício Bosque da Serra. 4 quartos com a qualidade líder. Futebol 93. O São Paulo lutando pelo bicampeonato no Mundial de Clubes. É o futebol brasileiro em busca de mais um título internacional. São Paulo e Milan, ao vivo, direto de Tóquio, dia 12. Futebol 93. Oferecimento Conta Universal Itaú, para você ter mais Itaú. Raider, a onda é dar férias para seus pés. Vectra, uma nova categoria. Vectra é você. Kaiser, uma grande cerveja. E Coca-Cola, sempre Coca-Cola. Globo e você, tudo a ver. O Predador 2, filme inédito. Amanhã, na Terça Nobre.